Bom dia, meu irmão e minha irmã. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos juntos nessa manhã para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Esse encontro no qual nós queremos falar acerca de fé, nós queremos falar acerca de uma fé que enfrenta as provações. Quero então te convidar a vir comigo. Separe esse tempo, reúna a sua família, pegue sua Bíblia. Quem sabe um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, para você anotar aquilo que o Senhor falar com você amanhã. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos, mesmo que de forma ainda virtual, podermos estudar e meditar na palavra do Senhor. Nós já retornamos presencialmente a nosso culto de celebração à noite, nossos cultos de oração. Em breve retornaremos nossos encontros da Escola Bíblica Dominical. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui ainda disponibilizando os estudos, meditações, as reflexões. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale com você nessa manhã e que você seja encorajado, fortalecido, renovado pela palavra de Deus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, te engrandecemos no nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, que seja um tempo proveitoso, um tempo edificante, tempo fortalecedor. Pai, que possamos ser, ó Deus, revigorados, fortalecidos, renovados, Pai, pela tua palavra. Tua palavra encontre lugar nos nossos corações nessa manhã e que eu e meus irmãos possamos então, na força do Senhor, continuar caminhando em meio às situações da vida. Possamos aprender, Senhor, com esses versos da carta de Tiago, que fale profundamente aos nossos corações e que tudo seja para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Assim te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 2 ao verso 12. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versos 2 a 12. E diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhes será concedida. Peça com fé, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa destas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, e depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus nos ensina
que Deus quer ver a imagem do seu Filho refletida em nós. É como se, ao olhar no espelho, ao invés de refletir a nossa própria imagem, o desejo do Senhor é que eu e você, nós, possamos refletir a imagem do seu Filho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29, melhor dizendo, diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Além de trabalhar em nós para que nós possamos ter a semelhança do seu Filho, Deus também nos purifica com o fogo das provações. E essas provações, elas podem vir das mais variadas áreas. Nossa vida, ela é composta por várias áreas. Provações podem vir da área financeira, na saúde, na família, nos vizinhos, no trabalho, na escola. Várias vezes parece que nós somos encurralados, parece que nós somos emboscados por todas as áreas da nossa vida. E sabemos então que o fogo das provações, ele vem para nos purificar, como nós devemos então reagir? Como eu e você devemos proceder? Tiago, então, na sua carta, ele nos apresenta provas de uma fé genuína, provas de uma fé verdadeira. Ele vai apresentar para nós essas provas, testes que tiram a mediocridade da nossa fé, ou seja, quantas vezes eu e você, a nossa fé, ela é uma fé tão pequena em meio às dificuldades. Quem é o ser humano, quem é o homem capaz de dizer que em meio às dificuldades, às provações, a nossa fé não fica pequena? A nossa fé às vezes tenta desanimar, o nosso homem interior tenta desanimar, mas Tiago, ele vai nos encorajar, porque as provações, as provas de uma fé genuína vai nos capacitar, vai nos moldar para que a imagem do Senhor fique a cada dia mais nítida em nós. No primeiro parágrafo do livro, ele vai nos ensinar uma lição que vai ser desenvolvida em todo o decorrer do livro. Mas já no início ele deixa bem claro aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que ele quer ensinar aos seus irmãos. Em linhas gerais, o que Tiago quer nos dizer é que crer é um verbo que deve ser conjugado no tempo presente e na voz ativa. Crer é um verbo que deve ser conjugado no tempo presente e na voz ativa. Ao observarmos, então, dos versos 2 a 12, Tiago nos sugere 5 passos pelos quais enfrentaremos. E ao enfrentar as situações, nossa fé ela é refinada, ela é polida pelo fogo em meio à provação. Primeiro ponto, então, o primeiro passo que Tiago nos mostra é que a fé verdadeira enfrenta provações com alegria. Olha o que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versos 2 e 3.
Tiago, ele não gasta tempo na sua introdução. Ele não gasta tempo na sua saudação. Ele vai direto ao ponto. Como considerar, então, as provações da vida como motivo de ter alegria? Um motivo de se alegrar? Eu e você, nós, a igreja do Senhor, o homem e a mulher que dá ouvidos àquilo que o Senhor fala, mediante a sua palavra, ele só consegue considerar, se alegrar em meio às provações, se a sua fé está ativa e for também uma fé robusta no Deus que é o Deus soberano e bom. O nosso Deus é o Deus soberano e bom. Essa fé, então, pura, ela consegue enxergar a mão invisível de Deus, tirando o máximo proveito do fogo das provações. A fé se alegra porque sabe que a provação tira as suas imperfeições. Provação, as dificuldades que o Senhor nos permite enfrentar, nada mais é do que um mecanismo que o Senhor usa para nos aperfeiçoar, para tirar de nós as nossas imperfeições. A fé se alegra e a fé também confia única e exclusivamente em Deus e pede a sabedoria para tirar o mesmo proveito das tribulações da vida. Quem é um homem capaz de dizer que passou o curso inteiro da sua vida sem passar por uma dificuldade ou uma provação? A fé que é depositada em Deus, ela fica robusta, ela não vacila em meio às dificuldades da vida. Ter alegria quando chegamos em meio às situações dificultosas da vida, difíceis da vida, não significa que as provações são coisas divertidas ou engraçadas. Não. Provação, ela dói. Provação, ela nos inquieta. A provação, às vezes, tenta tirar a nossa paz. Mas isso também não quer dizer que olhar para as provações com alegria, isso não significa dizer que nós gostamos de ser martirizados. Não. Ter por motivo de alegria significa fazer uma avaliação cuidadosa, um cálculo racional, um pensamento maduro que reconhece o benefício que as provações trazem. Diante desse tempo que temos vivido, quais são os benefícios que você pode olhar para dentro de si e enxergar? Olha, esse tempo de provação tem me feito bem nessa área e nessa área. Podemos dar o exemplo de uma mulher que esteja próxima a dar à luz. E o parto normal, ela sabe muito bem que aquela dor momentânea do parto produz a alegria de ver seu filho nascer. No fim, então, ela não trocaria nada pelo aquele precioso filho que ela ganhou, que ela tem nos seus braços. Eu e você, nós, precisamos aprender a suportar as dores da provação hoje, para que tenhamos alegria, e não somente ter alegria, para que eu e você possamos colher seus doces frutos amanhã. Esta deve ser a razão principal porque as provações são motivos de alegria. Reconhecemos e precisamos reconhecer que a mão de Deus está sobre nós. Ele é maior que a provação.
que nada escapa do seu controle e que ele é capaz de produzir um fruto, um bem bem maior. Lembra da história de José? Aquele jovem que teve um sonho e que, ao apresentar o sonho para os seus irmãos, gerou uma inquietação no coração deles, a ponto de o venderem como escravo, de forjarem a sua morte. Olha o que o próprio José diz em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Ele diz o seguinte: vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém, Deus se tornou em bem para fazer como estão vendo agora, e conserve a vida de muita gente. Você tem enfrentado as provações desse tempo com alegria? Ou você tem enfrentado as provações desse tempo com amargura, com rancor, com reclamações? Nós, eu e você, a Igreja do Senhor, precisa enfrentar as provações da vida com alegria. Não somente isso, Tiago vai dizer que a fé verdadeira enfrenta a provação com perseverança. Observe comigo o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O motivo é para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros, sem que nada nos falte, sem que não tenhamos falta de nada. A palavra perseverança traz a ideia de alguém disposto a ficar debaixo. Debaixo de quê? De circunstâncias adversas até o fim. Provações somente são motivos de alegria se nós nos mantermos firmes, se nós nos mantivermos firmes. Temos que permitir que Deus faça a obra completa pelo fogo da provação. Nós precisamos encarar esse tempo com perseverança. Perseverar nas provações não significa ignorar a possibilidade de alívio ou escape. Não, não é isso. Deus pode dar o alívio, Deus pode dar o escape, Deus pode livrar. Sim, lembra do exemplo da mulher? Faz quando ela faz o que pode ali para avaliar a dor do seu parto. Nós também podemos fazer o possível para aliviar a dor, desde que não envolva pecado. Imagine aquela mulher que está ali tendo as dores de parto. O que ela faz para tentar aliviar? Será que respirar pausadamente? Não sei. Mas o que eu e você podemos tentar fazer para aliviar a nossa dor? Que não seja o pecado. Nós não podemos dar ocasião à carne, usar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Não é essa. As provações que vêm da parte de Deus têm o objetivo, propósito de desenvolver a nossa fé, tornar a nossa fé forte, tornar a nossa fé robusta. Por exemplo, quando as pessoas passam ou quando nós passamos por problemas financeiros, talvez Deus queira nos ensinar a sermos bons mordomos diante de tudo aquilo que Ele nos dá. O diabo também pode aproveitar diversas situações adversas para nos tentar, para tentar com que nós sacrifiquemos os princípios éticos. Dessa maneira, venhamos a desagradar ao Senhor. Ao olhar
para esse tipo de situação, ao olhar para a perseverança, e nós já estamos aí chegando, né, nos aproximando dos Jogos Olímpicos, os atletas, eles são o melhor exemplo de perseverança. Eles treinam muitas horas por dia para alcançar o seu objetivo, que é o prêmio. Numa Olimpíada, é uma medalha. Eles são perseverantes em repetir todos os dias aqueles exercícios que vão os condicionar para a vitória. Às vezes com dor, às vezes cansados, mas eles continuam perseverando, porque tem um objetivo, tem um alvo bem traçado. E o que eu quero dizer é que o treinamento ele pode sofrer, ele pode fazer com que aquele que está treinando sofra. O treinamento pode trazer sofrimento. Porém, no dia da vitória, eles nem lembram destas mais variadas situações que eles tiveram que suportar. A perseverança produz uma fé vibrante, forte, completa e íntegra. Diante das provações, diante das dificuldades desse tempo, você tem perseverado ou você tem desanimado? Como está a sua vida? Além de se alegrar, você tem se mantido perseverante? Como você tem agido nesse tempo? Não somente isso, Tiago vai dizer que a verdadeira fé enfrenta a provação com súplica. Olha o que diz o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quando eu e você, quando nós enfrentamos muitas provações, nós descobrimos as deficiências da nossa fé. Nós descobrimos diante das provações o quanto a nossa fé ainda é deficiente e precisa ser aprimorada. Diante das provações, diante das situações adversas, elas podem revelar a nossa impaciência, a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, a nossa ira, o nosso desânimo. Não somente isso, as provações, elas podem expor ídolos que ocupam pedestais de honra em nossos corações. Porém, o que mais nos faz falta em meio às provações, às tribulações, é a sabedoria. Sabedoria nos faz falta. E aí, ter sabedoria aqui, em meio às provações, não é necessariamente para descobrir a razão pelo sofrimento. Quase nunca a gente descobre qual é a razão daquele sofrimento. Mas a sabedoria é para saber, ela nos capacita a saber como reagir de uma forma que glorifique a Deus e que produza a imagem de Cristo em nós. Orar ao Senhor, suplicar ao Senhor e pedir sabedoria nos momentos de angústia, de provação, de tribulação, de dor, deve ser para nos apresentar ao Senhor, deve ser para nos formar em nós o caráter de Cristo, a ponto que você e eu, nós possamos glorificar a Deus. Diante disso, oramos por sabedoria para tirar o máximo proveito das provações. Ao olhar para esse versículo, nós podemos ver que muitas vezes ele é citado fora do seu contexto, como um pedido generalizado por sabedoria.
Mas não, Deus sempre se agrada de pedidos por sabedoria. Porém, a ênfase desse texto está no pedido por sabedoria em meio à tribulação. Será que nós não precisamos, nesse tempo, mais e mais, pedir ao Senhor sabedoria para lidar com as situações que estão ao nosso redor? Nesse tempo, as famílias estão mais reunidas dentro de casa. Às vezes, os conflitos acontecem. Será que nós não devemos pedir sabedoria ao Senhor, orar, para que Ele nos dê a orientação de como devemos agir? Será que nesse tempo nós não devemos pedir sabedoria a Deus para nos orientar como devemos agir no trabalho, como devemos agir com as mais variadas situações? A nossa primeira opção em tempos difíceis, em tempos de provação, em tempos de luta, em tempos de tribulação, deve ser voltar a nossa face para Deus. Nós devemos nos voltar para Deus, confiante, com o nosso coração confiante, que Deus é capaz de responder com liberalidade, que Deus é capaz de responder à nossa oração. E se nós não temos sabedoria no momento da angústia e da aflição, da tribulação, nós clamamos ao Senhor e Ele é capaz de nos dar. A frase peça a Deus e a todos dá liberalmente, ela pode ser traduzida de forma literal. Peça a Deus. Peça a Deus. E Deus dá. Nós podemos então aqui identificar a natureza generosa de Deus. Deus não se incomoda, não se irrita ou fica bravo quando nós chegamos dia após dia diante dele, quando nós clamamos a ele e pedimos sabedoria para enfrentar, às vezes, situações que se tornam insuportáveis. Quantas situações diante de nós se tornam insuportáveis? Como eu e você podemos lidar diante disso? Nós precisamos voltar a nossa face para Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, clamar, pedindo a Ele sabedoria. Ele se agrada de filhos que procuram a Ele dessa maneira. Você tem levado as suas súplicas ao Senhor em meio às provações e às dificuldades da vida? Você tem levado? A quarta ação que Tiago vai nos mostrar é que a fé verdadeira enfrenta a provação com fé. Olha o que ele diz dos versos 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não existe uma condição para receber a sabedoria necessária para lidar, ou melhor dizendo, existe sim uma condição. Estou falando não, mas falei errado. Sim, existe uma condição para receber essa sabedoria. E que condição é essa? O pré-requisito é crer. O pré-requisito é ter fé. Não se trata de uma fé cega, mas uma fé que tem olhos espirituais para compreender e confiar na natureza de Deus, para compreender e confiar em Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer toda e qualquer situação ser mudada, transformada. Por isso eu e você precisamos crer. A aprovação existe então para desenvolver a nossa fé,
para que a sua fé e a minha fé seja desenvolvida. Diante disso, o que adianta suplicar a Deus, mas sem fé de que Ele se importa e de fato responde às orações que lhe fazemos? É então um contrassenso se eu peço a Deus e não creio. A provação que está diante de nós, a provação que Deus nos permite passar, visa promover em nós estabilidade, visa promover em nós firmeza, convicção, maturidade. Mas a dúvida leva justamente ao oposto: instabilidade, agitação, inconstância, assim como as ondas dirigidas pelo vento. Como você tem vivido nesse tempo de provação, de dificuldade? Você tem vivido estável, firme, convicto? Você tem desenvolvido maturidade nesse tempo? Ou você tem sido como aquela onda que é levada pelo vento, tem andado instável, agitado, inconstante, agindo de forma imatura? Como você tem agido nesse tempo? Você tem agido de forma instável, agitado, inconstante ou imaturo? Pessoa que age dessa forma já começa então a ser derrotada. Como está a sua fé hoje? Você tem enfrentado as provações com a fé firmada no Senhor? Como está a sua fé? Tiago então vai finalizar dizendo que a verdadeira fé enfrenta a provação com esperança. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esperança. Os últimos versos, então, desse parágrafo parecem estar fora do lugar, mas fazem parte do argumento. Os leitores, os ouvintes dessa carta, na maioria eram pessoas pobres, precisavam reconhecer que a aprovação era algo temporário, transitório, superficial, mas precisavam também lembrar que, mesmo em condições humildes neste mundo, eles tinham uma posição digna em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Glória a Deus por isso. Por mais que tenhamos uma vida humilde, por mais que passemos por provações, por mais que passemos por dificuldades, essas provações e dificuldades são temporárias, é transitória, é superficial, porque elas não são capazes de ser comparadas com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, com a posição que nós fomos alcançados em Cristo e por Cristo. O que Tiago está querendo dizer para aqueles ouvintes? Está dizendo para nós: havia esperança para aqueles homens e mulheres, para os pobres, para as classes, em meio às tribulações. Haveria então esperança para aqueles homens e mulheres. Por outro lado, o rico precisava compreender que as suas riquezas eram insignificantes diante de tudo aquilo que Deus está fazendo no universo. Aquilo que o rico tinha é superficial, é instável, transitório.
quem depende das suas próprias posses para ser livre das provações, está em sérios apuros. O último versículo, então, mostra que havia, sim, uma esperança para o futuro. Quem persevera em Cristo em meio às provações revela uma fé vibrante, viva e eficaz. No final do processo, terá o galardão chamado a coroa da vida, que representa o alívio final de todos os seus sofrimentos numa vida gloriosa e sem fim. Uma vida gloriosa sem fim. Essa é a coroa. Essa é a coroa. A coroa é a vida eterna em Cristo Jesus. João no Apocalipse vai dizer por várias 7 vezes: ao que vencer, ao que perseverar. Muitos hoje estão sentindo o fogo do ourives em sua vida. Mas Deus promove o processo de provação como um ourives perfeito. Deus é perfeito. E se temos sido provados nesse tempo, é porque Ele quer nos aperfeiçoar, nos tornar a imagem do Seu Filho. E, acima de tudo, como a Sua palavra nos garante, Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. A pergunta para nós nessa manhã é: será que estamos dispostos a deixarmos que Ele termine esse trabalho em nós? Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, será que você, querido ouvinte, está disposto a deixar que Deus termine esse trabalho em você, de transformar você à imagem do seu Filho Jesus? Que nessa manhã eu e você lembremos que crer é um verbo que deve ser conjugado no tempo presente na voz ativa. Na voz ativa, no tempo presente e na voz ativa. Devemos então, para concluir a meditação nessa manhã, enfrentar as provações com alegria. Nós devemos enfrentar a provação com perseverança. Nós devemos enfrentar a provação ou as provações com alegria, com perseverança e com súplica diante do Senhor. Nós devemos enfrentar as provações da vida com alegria, com perseverança, com súplica e com fé. E, acima de tudo, com esperança. Alegria, perseverança, súplica, fé e esperança. Que o nosso coração nessa manhã seja inundado por essa palavra. Deus te abençoe. Você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Deus, que ela encontre lugar no nosso coração. E que nesses momentos difíceis que temos enfrentado, possamos enfrentá-los, ó Deus, com alegria, com perseverança, com súplica, com fé, ó Deus, e com esperança. Alegria, perseverança, súplica, fé e esperança. Para que no final, Senhor Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Para que no final, Senhor, nós possamos ser transformados à imagem do Teu Filho. Deus, que nós possamos nos tornar a cada dia mais dependentes do Senhor, e ao viver na dependência do Senhor, deixemos, ó Pai, que o Senhor termine essa grande obra que começou em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado por esta palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Tenha um domingo cheio da presença do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê paz. Forte abraço. Com Deus.